Queridos irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos os que nos assistem. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Aqui você encontra conteúdos diversos para a sua edificação espiritual, tais como pregações, estudos bíblicos, estudos das lições da Escola Bíblica Dominical, bate-papo com convidados especiais e muito mais. Desde já eu te convido a se inscrever em nosso canal e a ativar o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos. Semanalmente estamos aqui gravando o estudo da lição da Escola Dominical do domingo próximo, do domingo seguinte. E nesta ocasião vamos estudar a lição de número 4. E como os irmãos que acompanham o nosso canal já conhecem, o nosso método de estudo é através de um debate, de um bate-papo, de um diálogo com um professor, com um mestre, com alguém dedicado ao ministério do ensino na obra de Deus. E desta feita vamos ter a participação, mais uma vez, do nosso nobre, querido presbítero Ezequias Rodrigues, da Assembleia de Deus de Aracatiaçu. O presbítero Ezequias participa de forma remota através do Google Meet. Muito bem, irmãos, nós já estamos aqui com a presença de forma remota do nosso querido presbítero Ezequias, o mestre que vai nos conduzir no estudo desta lição. Eu quero agora passar a palavra ao irmão Ezequias para que ele saúde a todos vocês e assim a gente possa dar início ao estudo da nossa lição. Mas Ezequias. A paz do Senhor, presbítero Josué, a paz do Senhor a todos os inscritos no canal, aqueles que estão assistindo. É um prazer contribuir uma vez mais para o canal Bereano Pentecostal. E desta feita, com a contribuição, com subsídios para a lição de número 4, com a temática Como se conduzir na caminhada. Gostaria de pedir a você que está assistindo esse vídeo que continue conosco, fique até o final, com certeza terá muitas informações relevantes, informações de interesse do povo de Deus, pois estaremos conhecendo, estaremos recebendo e tendo informações de como se conduzir melhor na caminhada cristã, nessa jornada que nós estamos trilhando. Muito bem, irmão Ezequias, eu sou grato pela sua disposição em mais uma vez contribuir conosco. Então vamos lá, venha conosco, meu querido irmão, para estudar mais este assunto tão relevante, tão importante da Palavra de Deus. Lembrando aos irmãos que nós estamos estudando as lições do segundo trimestre do ano de 2024, com um tema muito instigante, que é a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Como o irmão Ezequias já falou, a lição de número 4 traz como título Como se conduzir na caminhada. O texto áureo da nossa lição está em Colossenses capítulo 4, versículo 5 e diz o seguinte: Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A verdade prática nos diz: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, capítulo 5, versículos do 15 até ao 17. Mas é que isso, como é uma leitura curta, nós vamos fazer, né? Para também dar mais contexto à nossa lição. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus.
Prosseguindo, nós vamos ver aqui os objetivos da nossa lição, que são os seguintes: apontar o padrão de conduta cristã descrito na palavra de Deus. O segundo objetivo, explicar que a caminhada cristã deve ser conduzida com prudência e sabedoria. E o terceiro, advertir qual deve ser o comportamento do crente frente aos dias maus. Os objetivos, é bom lembrar, né, irmão Ezequias, que eles se referem aos respectivos pontos da lição que vai ser estudada. E a palavra-chave é conduta, e conduta significa modo de agir, de se portar, de viver, é um procedimento. Então nós vamos ter hoje como linha, né, condutora do nosso estudo, esta palavra, conduta, condução, como se conduzir, né? A introdução da nossa lição, ela vai nos dizer o seguinte, gente: na jornada da vida cristã, o Pai Celestial estabelece o padrão de conduta para a vida eterna. Ele sinaliza como devemos agir ao longo desse caminho para o céu. Por isso, como evidência do seu amor e cuidado, preparando tudo para que trilhemos bem o caminho da verdade, o Pai nos corrige em nossa jornada cristã. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito de como devemos nos conduzir pelo caminho que nos leva ao céu. Mas assim, a título de um breve comentário, e depois eu já passo para você, para que você faça a sua também introdução ao assunto e a gente prossiga. Nós precisamos só aqui dizer de forma breve, que a lição que nós vamos estudar, ela vai nos apresentar a nossa forma de se conduzir, o padrão que é estabelecido por Deus em sua palavra, lembrando que o nosso modelo, o nosso padrão é o Senhor Jesus Cristo, né? E nós vamos também ter aqui algumas orientações sobre o modo como devemos caminhar, que é com prudência, com sabedoria, né? E no terceiro ponto, nós vamos aprender sobre como vencer os dias maus. Então, já dissemos desde o início que a caminhada cristã não é uma caminhada fácil, é uma caminhada desafiadora, principalmente nos dias que estamos vivendo, né? São dias maus. Como o apóstolo Paulo disse que esses tempos seriam trabalhosos, então a caminhada cristã, ela precisa realmente, se queremos ter sucesso, queremos ter êxito, né, em nossa carreira, como o apóstolo Paulo disse, né? Em nada tenho a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor. Se nós também queremos ter uma caminhada, uma carreira bem exitosa, tá certo? Nós precisamos aprender como nos conduzir. E eu quero passar também ao irmão Ezequias para ele fazer a introdução, a apresentação aí, né, da lição que vamos estudar. Ok, presbítero Josué, o comentarista, ele inicia trazendo aqui logo no comentário, introdução, na jornada da vida cristã, o Pai Celestial estabelece o padrão de conduta para a vida eterna. É bom frisarmos que esse padrão, ele é proveniente do próprio Deus, visto que esse texto, ele está direcionado para cristãos, para pessoas que tiveram a sua vida transformada e que agora vive sob um novo padrão, vive direcionado pelo Espírito Santo, e que esse padrão, ele é totalmente antagônico àquilo que o mundo ele ensina, aquilo que o mundo estabelece como regra, é um padrão divino. E um detalhe, esse padrão, essa norma, essa regra, observar essas regras, vai fazer com que nós cheguemos até o céu. Isso é imprescindível observar esses detalhes, né? Por isso, como evidência do seu amor e cuidado, preparando tudo para que trilhemos o caminho da verdade, o Pai nos corrige em nossa jornada
cristã. Então, é um novo padrão, é um novo caminho, e esse caminho, ele é pautado pela palavra do Senhor. Esse caminho, ele de fato tem como orientador o próprio Deus. Então, é importantíssimo estar atento a essas orientações para que venhamos, de fato, ser bem-sucedidos e para que consigamos alcançar o nosso objetivo maior, que é um dia estar nos céus ao lado do nosso Deus. Glória a Jesus, é verdade, Ezequias, e esta lição, ela realmente vai nos trazer estas orientações, diretrizes, né? E no primeiro ponto, nós vamos ter aqui o padrão de conduta na caminhada cristã. O primeiro subponto é Jesus como nosso padrão de conduta, né? E como sempre, nós vamos trazer aqui uma pergunta e o irmão vai fazer o respectivo comentário. A pergunta deste primeiro ponto, do primeiro subponto é: há um padrão que o Senhor Jesus espera de seus discípulos para fazer a vontade de Deus nesta vida? Aliás, é uma pergunta, né? Há um padrão que o Senhor espera dos seus discípulos para fazer a vontade de Deus nesta vida? E aí eu quero que você me responda e também dê uma explicação sobre o que significa padrão. Sim, há um padrão, presbítero Josué, e esse padrão, ele tem como base o nosso Senhor Jesus, e quem deseja fazer a vontade de Deus nesse mundo deve olhar para Jesus. Tá? E a palavra padrão significa modelo, falando de forma mais simples, e um modelo a ser seguido. Então, o nosso principal parâmetro é Jesus Cristo. Né? E a vontade de Deus é que nós venhamos a trilhar de acordo com a vontade dele, se orientando, se regendo pela palavra de Deus, que é o nosso manual de regra, fé e conduta. Então, o padrão que Deus espera dos seus discípulos, que Jesus espera dos seus discípulos, é fazer a vontade do Senhor mediante o conhecimento da palavra do Senhor, mediante o conhecimento da palavra de Deus. Então, esse padrão, ele se torna agora, ele é um modelo, é um parâmetro para nós, e Jesus Cristo é a principal referência que temos para que nós venhamos, de fato, a se orientar, a moldar a nossa vida de acordo com a sua vontade, para que nós venhamos a aplicar na nossa vida todos os ensinamentos de Jesus. Então, Jesus é o nosso principal parâmetro, é o nosso principal padrão. E padrão é norma, é um modelo a ser seguido. Muito bem, Ezequias. E aqui o autor aos Hebreus, né? Ele disse que devemos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, nós precisamos fixar o nosso olhar, né? Procurar imitar o Senhor Jesus, né? Procurar imitá-lo. Ele mesmo disse, né? Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Lá em João capítulo 13, né? Versículo 15, ele nos mandou imitá-lo, ele nos mandou copiá-lo, né? Nós precisamos imitar este modelo maravilhoso que é o Senhor Jesus. E assim, mas aqui, só mais uma coisa dentro desse ponto que eu queria complementar, né? É que em toda carreira, em toda área da vida humana, secular, sempre há pessoas que se destacam, né? Há pessoas que são, assim, uma referência para aqueles que querem ingressar naquela carreira, naquela área. Às vezes um empresário, alguém quer ingressar neste ramo, quer ser um empresário, então ele procura conhecer a história dos grandes empreendedores e assim ele vai procurar, né, se mirar naquele exemplo. No nosso caso, o nosso exemplo maior é o nosso próprio Senhor, Salvador, o amado Senhor Jesus Cristo. Mas aí, irmãos, aqui, você falou aqui para nós, conforme o comentarista também colocou, que Jesus é o padrão, né?
estabelecido por Deus, mas é um padrão muito elevado, né, para nós podermos imitar. E aí eu lhe pergunto, no segundo subponto, que é fazendo a vontade de Deus. Humanamente falando, parece impossível andar no padrão de Cristo, pois é um padrão muito elevado. Mas Deus não nos pediria algo impossível. Portanto, como podemos alcançar esse padrão? Como é possível? Bem, é realmente um padrão elevado. E o homem, pela sua capacidade, pelo seu conhecimento, ele não alcança isso de forma meritocrática. Ele alcança ele alcança esse padrão mediante o auxílio do alto, né? Conforme a oração ensinada por Jesus. Então, é necessário, é imprescindível que para que o homem ele desenvolva, para que o homem ele caminhe nesse padrão, ele tenha o auxílio de Deus, ele tenha as orientações do Senhor. E todas elas estão na palavra de Deus. A palavra do Senhor, como já falei anteriormente, é o nosso manual de regra, fé e conduta. Então, o homem só consegue cumprir, só consegue enxergar a vontade de Deus mediante o conhecimento da palavra do Senhor. Quanto mais ele se aproxima de Deus, através do conhecimento da palavra do Senhor, mais se amplia a sua visão, mais ele tem conhecimento das suas limitações e também conhecimento da grandeza de Deus e vice-versa. Ele tem conhecimento da grandeza de Deus mediante o conhecimento da sua palavra, através da sua palavra, e paralelo a isso, ele tem o conhecimento das suas limitações, que leva ele a, de fato, estar dependendo, a ser dependente de Deus. Então, só se alcança esse padrão com o auxílio do alto, com o auxílio do Espírito Santo. Na realidade, é ele que faz essa ação nas nossas vidas. Então, é um padrão elevado, né, porém possível. Possível de que forma? Com a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Glória a Jesus. Amém. Então, assim, o homem não tem condições, não tem capacidade de atingir, né, as exigências divinas, não é verdade? Ele não é capaz, por suas próprias forças, por seu próprio mérito, alcançar isto. E, no entanto, nós temos recursos, né? O Senhor, ele colocou ao nosso dispor. Você já falou aí da palavra, já falou da oração, né? Nós precisamos desta disposição para que nós possamos agradar a Deus. Eu até penso, mas é que assim, que Deus poderia ter baixado o padrão dele, né? Não, eles são tão fraquinhos, eles são tão frágeis, tão propícios ao erro, mas ele não baixou o padrão dele, né? O padrão de Deus é elevado. E assim, nós precisamos ficar na dependência de Deus, do Espírito Santo, para que possamos realmente conseguir alcançar este padrão. Mas aqui, o terceiro subponto diz assim: uma vida cristã bem-sucedida. Quem não quer, né? Uma vida bem-sucedida. Agora, uma vida cristã bem-sucedida, só quem almeja são aqueles que são os peregrinos, os que estão caminhando para o céu. E a minha pergunta é: o que é uma vida cristã bem-sucedida e como podemos obtê-la? Uma vida cristã bem-sucedida é uma vida que vive o padrão conforme aquilo que o próprio Jesus ele espera de cada um de nós. É uma vida onde o nome de Deus é glorificado. E é interessante dizermos isso porque quando alguém está bem-sucedido espiritualmente, digamos, significa dizer que esta pessoa alcançou maturidade, ela alcançou um conhecimento da parte de Deus, ou seja, ela está olhando para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Então, Cristo é o principal parâmetro. Então, para se ter uma vida bem-sucedida, tem que se ter como parâmetro Cristo. E uma vida bem-sucedida é uma vida
que ela transmite paz, ela transmite alegria, ela transmite a glória de Deus, porque de fato o crente, o cristão, ele carrega consigo o brilho de Cristo, ele carrega consigo algo muito especial, que através da nossa vida, muitas pessoas podem ser atraídas para o nosso Deus, atraídas para Cristo. Então, uma vida bem-sucedida é uma vida em que está pautada de acordo com os padrões divinos estabelecidos pela palavra de Deus, e é uma vida que reflete a glória de Deus, trata da vontade de Deus, enfim, é uma vida que em tudo está em função de glorificar o nosso Deus. E é interessante, presbítero Josué, em relação a esse assunto, né, como obter essa vida bem-sucedida. Nós temos orientações que estão escritas, eu sempre costumo, quando o assunto é pertinente, fazer citação dessa referência, e está lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2, onde Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, perfeito e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, uma vida bem-sucedida é uma vida que encontrou uma maturidade tal, desenvolveu uma maturidade tal, que consegue enxergar, entender, compreender a vontade de Deus para a sua vida, a ponto de transmitir isso para as pessoas, de trazer sede espiritual nas pessoas que estão à sua volta. Isso é ser bem-sucedido espiritualmente. Sim, Mosequias. Eu vejo o apóstolo Paulo como um exemplo de uma pessoa que teve uma carreira cristã bem-sucedida e que serve para nós também, né, imitá-lo, como ele mesmo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Quando ele, ali na sua última carta a Timóteo, já se despedindo, sentindo a proximidade, né, da morte, ele vai dizer no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E no versículo 8, desde agora a coroa da justiça me está guardada, né? Ou seja, ele tinha total tranquilidade, convicção de ter realmente feito tudo o que devia, né, para concluir a sua carreira, o seu chamado, o seu ministério, né, que ele havia recebido do Senhor. É um exemplo para nós, né, que o irmão pode nos dizer a respeito disso. Exatamente. Paulo, né, nas últimas palavras que ele está registrado na segunda carta a Timóteo, nós conseguimos ver claramente o exemplo de uma pessoa que tem uma vida espiritual bem-sucedida. Se você analisar, voltando um pouquinho, analisando o que ele disse na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17 a seguir, onde ele fala sobre o arrebatamento da igreja, e o interessante é que ele tinha uma segurança tão grande, tinha uma firmeza tão grande com Deus, onde ele fala sobre o arrebatamento, ele diz que Deus descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e aí onde ele fala que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então ele esperava Cristo naquele momento. Passaram-se alguns anos, e agora quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, isso foi no ano 67 depois de Cristo, está registrado ali as últimas palavras, porque no mesmo ano, 67, ele fora decapitado pelo perverso imperador Nero. Mas aí Paulo, ele tem uma firmeza espiritual tão grande, era bem sucedido mesmo, ele transmite isso, onde ele fala, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada.
a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Então, o que que Paulo está transmitindo aqui? Transmitindo, está comunicando através das suas palavras a segurança, a firmeza espiritual. Ele tinha uma vida bem-sucedida, ele tinha uma vida de intimidade com Deus. E essa vida, ela tão evidenciada e era tão forte essa presença de Deus na sua vida, essa segurança, que os intempéries, os percalços, as dificuldades, tudo aquilo não era capaz de tirar a esperança que ele tinha de encontrar-se com o Senhor. Tanto é que ele caracteriza todo aquele sofrimento que ele passou como bom combate. Paulo poderia, naquele momento, trazer um relatório lastimável, um relatório de muitas coisas ruins que ele havia enfrentado, de muitas dificuldades. Não. Paulo disse, olha, combati o bom combate. Então ele considera como bom, acabei a carreira, mas guardei a fé. Eu sempre costumo dizer, presbítero Josué, que a vida de Paulo é uma grande inspiração para nós servirmos melhor o Senhor. Porque Paulo foi um homem que sofreu, Paulo foi um homem que esteve, ele mesmo disse que não tinha a sua vida por preciosa. Ele viveu em função de fazer a vontade do Senhor, sofreu demais. Porém, se você analisar, você não vê, pelo menos através dos escritos de Paulo, Paulo transmitindo esse sentimento de tristeza, esse sentimento de amargura, de decepção contra Deus. Não, pelo contrário. Todas as vezes que Paulo ele se dirige à igreja, ele não traz um relatório de uma pessoa derrotada, o relatório de uma pessoa fracassada. Não, porque ele era bem-sucedido espiritualmente. Então, ele sempre atribui a luta, a tribulação. Tanto é que, se você vai analisar o que Paulo fala aos irmãos da igreja de Roma, no capítulo 8 e no versículo 18, Paulo disse, porque para mim tem por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Também, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 4, versículo 17, Paulo disse, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Observe que sempre que ele atribui a tribulação, a luta, aquilo que o afligia fisicamente, digamos assim, ele considera isso como algo efêmero, como algo passageiro. Mas quando ele atribui, por exemplo, quando ele pensa naquilo que o Senhor tem prometido, tem reservado para ele, ele atribui como algo eterno. Então, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, Paulo, ele transmite para nós, ele comunica o que é ser uma vida bem-sucedida. É um exemplo realmente, né, digno de ser copiado, de ser imitado. É claro, depois do nosso exemplo maior, né, que é o Senhor Jesus Cristo, que ele, além de ser o exemplo, né, mas aqui o Senhor Jesus, só voltando um pouquinho aqui, ele também, a Bíblia diz que ele é a imagem, né, do novo homem, do novo Adão que está sendo realmente formado em nós, né? Nós estamos sendo formados de novo, né? Criados por Deus segundo a imagem de Cristo, e nós vamos imitá-lo, né? No seu caráter, nas suas atitudes, em tudo que ele nos mandou. Mas aqui a sinopse do primeiro ponto diz o seguinte: Jesus é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de vida. E aqui eu faço uma pausazinha no estudo para pedir aos irmãos que estão nos assistindo que possam nos dar o apoio, né, que precisamos neste canal, neste vídeo, que você venha a curtir este vídeo, que você venha a deixar um comentário, a compartilhar, enfim, a nos apoiar para que possamos continuar fazendo este trabalho e ele chegue a mais pessoas. Recomendamos também aos irmãos
a assistirem o último vídeo que nós gravamos, o vídeo anterior a este, que foi o testemunho do missionário Lázaro Leme, uma história impactante, um exemplo realmente de dedicação ao trabalho missionário, ao evangelismo, né, de um modo em geral, tá certo? Que os irmãos possam conferir este vídeo em nosso canal, pois o nosso canal não vive só de escola dominical, gente. Nosso canal tem outros conteúdos também proveitosos e edificantes para vocês. Mas, Ezequias, vamos prosseguir agora para o segundo ponto, amém? Que tem como título, Fazendo a Caminhada com Prudência e Sabedoria. E a primeira pergunta para o irmão o primeiro subponto é, o que é prudência? E eu quero fazer a pergunta exatamente do jeito que está aqui no título, o que é prudência, mas eu quero acrescentar também sabedoria. O que é prudência e sabedoria? Muito bem, presbítero Josué. Prudência, a gente tem um conceito bem interessante aqui, que é a virtude que nos permite agir com cuidado e moderação diante de situações desafiadoras. É uma razão prática que nos permite discernir entre escolhas mais adequadas de fazer o bem, né? E a prudência é justamente a sensatez, o cuidado em fazer algo. Por exemplo, o próprio Jesus, ele fez uma citação sobre o homem prudente. O homem prudente, ele faz uma citação, vamos acompanhar esse texto, que está lá em Mateus, capítulo 7, e versículo de número 24, onde ele fala ali sobre a questão dos dois alicerces. E 7:24 diz, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. 25. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então, uma pessoa prudente é uma pessoa sábia, é uma pessoa que sabe o momento certo de agir, e que no momento de adversidade, ela não perde o controle emocional, ela não perde o equilíbrio. Então, ser prudente é ser sensato. Ser prudente é ter controle no comportamento, é ter controle nas ações, é ter controle nas reações diante de um fato inesperado, né? E é justamente, presbítero Josué, nesses momentos de dificuldades, nesses momentos de turbulências, que se evidenciam quem tem prudência e quem não tem. Então, a pessoa que tem prudência, ela age com sabedoria, ela não se precipita em palavras, não se precipita em ações, tá? E a sabedoria é justamente, eu gosto sempre de fazer esta distinção, né? Porque existem pessoas que não conseguem distinguir, mas existe o conhecimento e existe a sabedoria. O que é o conhecimento? Não necessariamente alguém que seja dotado de muito conhecimento, que essa pessoa seja sábio. Alguém pode ser dotado de muito conhecimento e não ser sábio, não ser prudente, tá? Porque o conhecimento é basicamente o acúmulo de informações, é a variedade de informações. E a sabedoria é a aplicação dessas informações. Por isso que Jesus, esse texto que Jesus falou, ele foi bem enfático ao falar. Ele disse que compará-lo-ei, olha, pois todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, ou seja, aquele que escuta e as pratica. Então, alguém pode ter conhecimento da palavra de Deus. Alguém pode até ter ali de cor e salteado muitos versículos, conhecer, inclusive, o teor de cada livro, ali, o conteúdo, o cerne, a mensagem principal de cada livro. Porém, se não pôr em prática, né, não é sábio. Porque a sabedoria, ela justamente é resultante de quê? Da aplicação do conhecimento, isso de forma regrada, de forma ajustada.
Então, existe essa diferença. Então, uma pessoa que é prudente, ela sabe se comportar, ela sabe agir, ela não age de forma, digamos assim, precipitada, ela sabe o momento certo de agir, até de falar. Uma pessoa prudente, até nas palavras, até as palavras, ela consegue ali, digamos que, dar uma regulada. E é muito fato isso. A gente vai lá para o livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 11. Olha o que o sábio diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. O prudente, o sábio, ele fala no tempo. E aqui eu quero abrir um parênteses, presbítero Josué, porque em muitas situações mesmo, a pessoa, quem sabe, pode até, mas se ela não falar no tempo certo, da forma correta, ela pode estar com a razão, mas aquela fala, aquela participação não vai trazer o efeito desejado e esperado, porque tudo é no tempo. E o prudente, ele trabalha dessa forma, ele fala no tempo, ele não se precipita, é uma pessoa sábia, tá? Então, eu trouxe essa distinção e muitas pessoas não conseguem fazer, não, aliás, não fazem diferença, mas existe a diferença entre o prudente, né, entre a pessoa sábio e a pessoa que apenas é dotado de conhecimento. Mas é que eu também, assim, entendo que a prudência é essa faculdade, essa capacidade de prever as consequências, né? De forma antecipada, que eu estou dizendo, né? Então, se eu, por exemplo, eu sou um motorista, estou dirigindo aqui meu carro, então se eu sou um motorista prudente, por exemplo, eu não vou mudar de faixa repentinamente, sem antes, né, olhar pelos retrovisores, sem antes dar o sinal, né, a seta que vou mudar de faixa, porque se eu fizer isso de forma aleatória, de forma impulsiva, eu posso causar um acidente. Então, isso é prudência, essa capacidade de pensar nas consequências, de agir de forma a não trazer nenhum problema, nenhum prejuízo para outras pessoas, nem para si mesmo, né? Isto é prudência no seu conceito geral, né? E dentro do nosso estudo aqui que nós estamos fazendo, o crente ele precisa realmente de muita prudência. Você leu aí, né, a questão dos dois construtores que o Senhor Jesus cita ali no final do Sermão da Montanha, né? E exatamente o cristão ele precisa, baseado nos conhecimentos que ele tem da palavra de Deus, ele precisa procurar conduzir, né, os seus passos de acordo com esses ensinos para que ele não se desvie do caminho, para que ele não se afaste do padrão, da vontade de Deus, né? E assim ele venha, como já foi dito no ponto anterior, a ter uma carreira cristã bem-sucedida. Então, muito bem, nós já estudamos aqui o primeiro subponto, que fala sobre a prudência, o irmão também já falou sobre a sabedoria, que é a capacidade de aplicar o conhecimento. Não adianta ter a cabeça cheia de conhecimento se não aplica. O segundo subponto é: não andeis como nécios. Isso está lá em Efésios, no capítulo 5, nos versículos aqui da nossa leitura bíblica. E a pergunta é: como se caracteriza uma pessoa nécia? Essa palavrinha, né, que hoje é pouco usada, o irmão pode até trazer assim uma atualização. Então, como é que se caracteriza uma pessoa nécia espiritualmente? Muito bem, através da insensatez, da ignorância e da tolice, né? Que é justamente não dar o valor devido às coisas espirituais. Então, assim, num sentido espiritual que Jesus traz ali, a citação dos dois alicerces, ele fala sobre o nécio, né, ou louco, a pessoa que imprudente, insensato, que produziu, que construiu, melhor dizendo, edificou a sua casa sobre a areia. E representa justamente aquelas pessoas que não têm fundamentação, não têm base bíblica, não têm estrutura firme. Então, no primeiro desafio,
no primeiro embate, na primeira situação desconfortável, já se desestrutura. Então, como se caracteriza uma pessoa nécia espiritualmente? Aquela pessoa sem estrutura. É aquela pessoa que não tem firmeza, não tem conhecimento da palavra de Deus e é levado por todo o vento de doutrina. Tem até uma frase do João Calvino, que eu gosto muito de citá-la, onde ele disse que quem não estuda a Bíblia confunde heresia com voz de Deus. Então, uma pessoa que não tem conhecimento, não tem firmeza, é uma pessoa que pode ser facilmente levado por todo vento de doutrina. Uma pessoa que não tem uma estrutura sólida. Né? Por isso que foi citado a questão dos dois alicerces. E é importante também frisar, dentro desse assunto, presbítero José, nós estamos aqui já no segundo tópico, né? Que essa questão do nécio, né, e da pessoa imprudente, que está dentro ali da mesma característica, dentro do mesmo perfil, né, isso é característica que é dominante da pessoa que ainda não tem aquele conhecimento da palavra de Deus. Isso é característico, né? Isso é muito característico. Por exemplo, né, eu estava até analisando aqui, quando o senhor falava, lembrando do que o apóstolo Paulo, ele disse aos irmãos da igreja de Roma, no capítulo 8, versículo 6 ao versículo 8. Paulo disse que a inclinação da carne, ela é pecado, ela é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. A inclinação da carne, ela é inimizade contra Deus, porque não está sujeita à sua lei, nem verdade pode ser. E os que andam na carne não podem agradar a Deus. Então, as pessoas que estão na carne, elas não conseguem agradar a Deus. Por quê? São pessoas nécias, são pessoas tolas, são pessoas que não detêm do conhecimento da palavra de Deus e, consequentemente, não conseguem agradá-lo, né? Porque existe todo um procedimento, existe toda uma sequência para se conhecer a vontade de Deus, conforme nós já citamos em Romanos 12, 1 e 2. Existe todo um procedimento até se chegar ao momento de você conhecer a vontade de Deus. Né? Então, não é só querer, existe um esforço, existe uma ação nesse sentido. Irmão Ezequias, um crente que está na igreja, né, e que anda praticando as coisas do mundo, como você até citou, se inclinando para as coisas da carne, é uma pessoa nécia, né? É uma pessoa tola, porque ele está perdendo tempo, porque ele não está nem aproveitando o mundo 100%, nem aproveitando a igreja 100%, né? Ou seja, tá, no final ele talvez pense assim que no final o Senhor, quem sabe eu vou ser salvo, mas é um engano, é ledo engano da parte dessa pessoa, né? A pessoa está se equivocando, está se enganando. A Bíblia mesmo, o Senhor diz, não vos enganeis, né? Não vos enganeis. Várias vezes há esta expressão para que a pessoa não se iluda. Se ela não andar conforme a vontade de Deus, ela não vai entrar no reino dos céus, não vai entrar no reino de Deus. Então ela é realmente uma pessoa tola. Essa palavrinha nécio, né, que tem lá no texto, o comentarista, ele até traz aqui o termo grego, né, Ezequias, que é asofos, né? Que a palavra sofos, que vai ser sábio, ela quer dizer sabedoria, né? O sábio. E a pessoa, esse azinho está dizendo que é uma negação, ou seja, uma pessoa sem sabedoria, uma pessoa que tem ausência de sabedoria, né? Então, assim, muito bem aí o comentário que o irmão fez. E aí nós agora vamos para o terceiro subponto, que é o antônimo, né, desse daí. Lá era não andeis como nessa, agora é andeis como sábios. E eu quero lhe perguntar da mesma forma como se caracteriza uma pessoa espiritualmente sábia. Você já deu a entender, mas há uma oportunidade para enfatizar. Bem, uma pessoa sábia é uma pessoa que vive
sob a orientação da palavra de Deus. Uma pessoa que tem a palavra de Deus como manual, a Bíblia como manual de regra, fé e prática, e que, de fato, aplica isso à sua vida. E eu quero fazer uma citação aqui do que o apóstolo Paulo, o apóstolo João, ele escreveu, está registrado lá na sua epístola, capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17. Primeira epístola de João, universal do apóstolo João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Onde João ele traz algumas recomendações que caracteriza a observância dessas recomendações, caracteriza as pessoas sábias, evidencia que a pessoa é sábia ao aplicar essas orientações na sua vida, onde ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Por quê? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, aí só trazendo uma explicação em relação a essa palavra, é muito comum você ouvir as pessoas citarem concupiscência, inclusive tonificando. A concupiscência. O que é concupiscência? É o forte e contínuo desejo de ter ou de fazer aquilo que Deus não quer que façamos ou tenhamos. Em suma, em resumo, é a vontade da carne. Então, o apóstolo João, ele traz aqui características, conselhos e características de pessoas espiritualmente sábias. E o que ele diz? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Por quê? Tudo que há no mundo, aí ele começa dizendo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Então, uma pessoa espiritualmente sábia é uma pessoa que ignora os desejos carnais, é uma pessoa que, pela misericórdia de Deus e com a ação do Espírito Santo, ela rejeita todas as ofertas que o mundo lhe oferece, é uma pessoa espiritualmente sábia. É uma pessoa que sabe em quem tem crido e que conhece, é prudente porque conhece os efeitos e conhece as consequências do desobedecer a Deus, do sair fora ali da vontade do Senhor, do quanto vai arcar de consequências. Então, o apóstolo João, ele dá conselhos e, paralelo a isso, você tem características de pessoas sábias. São pessoas que justamente ignoram, refutam tudo aquilo que pode trazer comprometimento à sua vida espiritual, comprometimento na sua relação com Deus. Glória a Jesus, é verdade. Creio que ficou bem explicado, né? Mas Ezequias nos trouxe aí esclarecimento sobre como reconhecer uma pessoa sábia, um crente sábio, né? E eu, mais uma vez, só aqui, irmãos, aqui, para finalizar, eu trago só a analogia do trânsito, né? Tem motoristas e motoristas, né? Ou seja, tem pessoas que dirigem de forma responsável, de forma, né, prudente, e tem aqueles que estão também no caminho, estão na estrada, estão na rodovia, mas são imprudentes, né? E muitas vezes não chegam ao seu destino, não é verdade? Muito bem, meus aqui, para finalizar esse segundo ponto, nós vamos ler só a sinopse que diz o seguinte: a sabedoria do crente o faz discernir entre o que deve ou não deve fazer. Então, nós fechamos aqui o segundo ponto, que é andando com prudência e sabedoria, né? Fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. E agora nós vamos para o terceiro ponto, que traz como título Vencendo os Dias Maus. E o apóstolo Paulo, irmãos, aqui vai usar uma expressão muito interessante, né? Que é remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E é sobre este versículo, né, que vai tratar aqui o terceiro ponto. E a pergunta é: o que Paulo quis dizer, aqui no primeiro subponto, o que Paulo quis dizer com a expressão remir o tempo? Presbítero Josué, quando o apóstolo Paulo ele utiliza essa expressão, e foi feito aí uma tradução do grego, palavra exagorazo, que significa
remir. Na verdade, a palavra remir, que tem alguns significados. Resgatar de poder do outro pelo pagamento de um preço, comprar para uso próprio, né? Então, dado também, aplicado também a sabedoria de alguns compradores. Tanto é que o pastor Aziel, comentarista, ele e traz essa citação, né, do tipo, alguns compradores que esperavam o momento certo, o momento em que aquele item, aquilo que ele iria comprar, que ele tinha interesse em comprar, estaria a um preço mais acessível. Então, esse remir o tempo é aproveitar o tempo. Num sentido geral, o que Paulo quis se referir, né, é que, no sentido espiritual, remir o tempo significa dizer o cristão que se conduz de maneira proveitosa, sábia, no contexto desse mundo. É aquele cristão que aproveita, consegue aproveitar melhor, aproveitar bem o tempo. E quando se refere no âmbito espiritual, aproveitar bem o tempo é aproveitar a experiência da vida cristã. Aproveitar, viver, ter mais intimidade com Deus. E, lógico, essa intimidade com Deus vai ter alguns reflexos, vai gerar alguma ação na vida desta pessoa, que vai estar em função de fazer a vontade do Senhor. Então, remir o tempo, em linhas gerais, é aproveitar, aproveitar da melhor forma possível, porque tem pessoas que gastam o tempo, realmente faz gastar. Tem até uma frase de um certo escritor, que ele diz o seguinte, que aqueles que gastam tempo da pior maneira possível são os primeiros a queixar-se de sua brevidade. É aquela situação da pessoa que diz que não tem tempo para nada. Não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para ler um livro, não tenho tempo para ler a Bíblia. Na realidade, não é falta de tempo, é falta de prioridade. Com certeza, essa suposta falta de tempo, esse tempo, ele está sendo consumido com outros entretenimentos. E quando se trata de remir o tempo, quando Paulo fala em remir o tempo, que ele utiliza essa expressão, ele está falando de aproveitar o tempo da melhor maneira possível. E o cristão, ele tem diversas formas de aproveitar esse tempo da melhor maneira possível. Quando a gente fala da questão de remir o tempo, mas é que a gente toca na mordomia, né? Mordomia cristã, Isso. na questão da mordomia do tempo, né? E uma coisa interessante que assim me vem à mente também é quando você fala em aproveitar, né? E que esse remir o tempo tem a ver assim com uma expressão comercial, né? E eu me lembro muito dos investidores, daquelas pessoas que investem em ações na bolsa, né? Eles ficam atentos, realmente acompanhando diariamente os índices, para quando a ação estiver, né, no preço mais baixo, eles compram, né? E aí, quando aquela ação sobe de valor, então eles vendem, que aí eles têm um ágio, eles têm um lucro bastante alto, né? E é muito apropriado, assim, trazer, eu inclusive até recomendo aos professores que tragam este exemplo, né? Porque hoje é muito comum as pessoas investirem, comprarem para vender realmente com um lucro maior. E é isto que Paulo está se referindo. O segundo subponto, irmão Ezequias, tem como título Remindo o Tempo e a Volta do Senhor. Como remir o tempo se relaciona com a volta do Senhor? Tá certo? Você pode nos esclarecer aí esta questão. Ok, quando entre os cristãos da igreja primitiva se utilizava a expressão remir o tempo, algo nesse sentido, estava claramente se referindo, ou seja, eles tinham em mente a iminência da segunda vinda do Senhor Jesus, ou seja, eles esperavam que esse acontecimento ele poderia ocorrer a qualquer momento. Então, assim, estava muito atrelado essa expressão. Então, essa questão da iminência ou da remir do tempo
e a volta do Senhor está bem interligado. Porque os cristãos da igreja primitiva, eles aguardavam Cristo naquele momento, ainda no primeiro século. Tanto é que faz uma análise mais aprofundada do texto, quando Jesus ele foi morto pelos homens, ele foi crucificado, depois de ressuscitado, que ele ressuscitou, ele passou 40 dias com os seus discípulos, dando-lhes as últimas instruções. E quando, ao final desses 40 dias, quando ele estava ali sendo assunto ao céu, depois de já ter ali dado diversas instruções, quando ele estava sendo assunto aos céus, os discípulos ficaram lá, alguns discípulos ficaram olhando, observando. Por quê? Porque eles aguardavam o retorno de Cristo naquele momento. E aí tem-se a orientação do anjo, varões galileus. Porque vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele há de voltar. Mas por que eles ficaram tão atentos a esse detalhe? Sabe por quê? Porque Jesus, quando estava com eles ainda, ele havia feito uma promessa. E está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 3, onde Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou para o meu pai, e vou preparar-vos lugar. Na versão mais coerente, melhor aplicável, é a que diz: e quando eu for, virei outra vez para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, os discípulos, eles esperavam Cristo naquele momento. Eles esperavam o retorno de Cristo iminente, ou seja, o retorno de Cristo logo, logo. E atualmente não é diferente. Quando a gente utiliza a expressão remir o tempo e a volta do Senhor, nós estamos aguardando a vinda de Cristo. E essa expressão remir tempo é aproveitar, estar aguardando a vinda de Cristo. E esse aguardar não está relacionado simplesmente a uma espera, ou a uma espera de qualquer forma. Esse aguardar, num sentido espiritual, aguardar preparado. Aguardar na condição de que Cristo voltando hoje, a pessoa, o crente, ele suba. E aí, para isso, existem diversas orientações da palavra do Senhor. Como aguardar? O que essa expressão remir tempo atrelado à vinda de Cristo? É estar aguardando Cristo hoje, não se preparar, não estar se preparando para amanhã. É muito comum você ouvir pessoas até com expressões no próximo mês, daqui a 2 meses eu vou servir melhor o Senhor, vou fazer melhor a obra do Senhor. Só que esse tempo à frente não está sob o nosso controle. Então, a gente tem que aproveitar o hoje, o agora. Então, remir o tempo atrelado à segunda vinda de Cristo é justamente isso. É aproveitar da melhor forma possível, sabendo que a segunda vinda dele, ela pode ser iminente, ou seja, pode acontecer a qualquer momento. Então, a gente deve estar preparado. Muito bem, Mozequias. Agora, só para a gente encerrar este ponto e o estudo da nossa lição, estudo, por sinal, maravilhoso, temos aprendido bastante. Quero trazer aqui o terceiro subponto, que é: os dias são maus. E a pergunta é: o que a expressão "os dias são maus" revela? Essa expressão "os dias são maus", ela é utilizada justamente para faz alusão à presença do pecado, ou seja, existe uma força oposta muito grande à vontade de Deus. Inclusive, o sistema mundano, ele opera e está em função de fazer a vontade do inimigo, ou seja, totalmente oposto à vontade de Deus. Então, é interessante nós considerarmos que nós estamos inseridos numa sociedade que é dominada pelo pecado.
Então, assim, eu sempre costumo dizer, presbítero Josué, que o cristão, ele tem que realmente pedir força, graça e misericórdia a Deus, e ele necessita, urgentemente, ele necessita contar com a ajuda, com o apoio e com a capacitação do Espírito Santo. Porque essa nova vida, essa nova jornada, ela é acompanhada de adversidades. Ela é acompanhada, deva ser acompanhada de renúncias. Ou seja, existem os desafios e os embates espirituais. A gente luta, pelo menos, contra 3 situações, que são justamente as fontes da tentação. A gente luta contra o mundo, que é uma ação externa muito forte, que a gente precisa estar bem por dentro, estar bem com Deus, para não deixar-se ser seduzido pelaquilo que o mundo oferece, pelos atrativos do mundo. Existe também a oposição espiritual, oposição maligna, que essa também é uma força de forma externa. E existe a força que eu considero como a maior, que é a força interna, ou seja, aquilo que está dentro de nós, que é a natureza carnal, a natureza ali que, se a gente não tiver cuidado, se a gente não contar com a ajuda, a graça e a misericórdia do Espírito Santo, a gente se torna uma presa fácil. Tá? Então, que é justamente a renúncia. Todos os dias nós temos que renunciar. Todos os dias a gente busca graça e misericórdia do Senhor para superar, porque os dias são maus, os dias são desafiadores, e a gente precisa estar a todo momento contando com a graça e a misericórdia do Espírito Santo, sabendo que o maior desafio que temos é o desafio ali da natureza carnal, é a luta contra a natureza carnal. Por isso que a nossa vida é uma vida de renúncia. Foi o próprio Jesus que afirmou isso. Né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16 e 24. E aí temos também uma outra referência que é válida citarmos, que é a carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11 a seguir, onde o apóstolo Paulo, ele diz que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às paixões mundanas, vivamos neste presente século uma vida sóbria, justa e piedosa. Ou seja, a salvação, a presença de Deus, a característica da nova vida que Cristo implantou em nós, ela tem como prioridade fazer a vontade do Senhor. Ela está em função de fazer a vontade do Senhor, e fazer a vontade do Senhor é ir na contramão da vontade da carne, é ir na contramão da vontade do mundo, e é ir na contramão da vontade do inimigo das nossas almas. Glória a Jesus. Muito bem, irmão. Remir o tempo, porquanto os dias são maus. São duas expressões que estão associadas, né? Nós precisamos ter essa vigilância quanto ao que estamos fazendo, né? Porque muitas vezes o crente, ele vai levando uma vida cristã muito lenta, muito despreparada, não é? E achando que está tudo fácil. Só que nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra, nós estamos enfrentando um sistema que se opõe fortemente a nós, estamos enfrentando principados, potestades, né? E assim, a pessoa ficar brincando de ser crente, ficar, né, com a vida descomprometida, sem a leitura da palavra, sem a oração, ela está realmente se tornará uma presa fácil do inimigo, né? Então, precisamos ter o cuidado e ter a percepção, né, a visão, discernimento espiritual do que está ao nosso redor, né? E que nós realmente precisamos ter vigilância. Como aquelas virgens lá da parábola, que havia 5 prudentes e 5 loucas, né? Ou nécias. Aquelas virgens, elas
não se preocuparam em abastecer as suas vasilhas, levar reserva, e quando chegou o momento mais difícil, né, que era o momento mais exigido delas, elas não estavam preparadas. Bom, Ezequias, nós chegamos ao final do nosso estudo, né? Eu quero só ler aqui a sinopse do terceiro subponto para concluí-lo, que diz o seguinte: o crente deve fortalecer a sua vida espiritual para lidar com as adversidades dos dias maus. Eu o convido a fazer a sua conclusão, encerramento, para nós encerrarmos o nosso estudo nesta oportunidade. Amém, presbítero Josué. Agradeço mais uma vez pela oportunidade em que você me concede de contribuir, trazer uma contribuição para o canal Bereano Pentecostal. É sempre uma honra poder estar contribuindo de alguma forma com esse canal, que tem sido uma fonte de bênção e um instrumento de bênção para a vida de todos aqueles que amam o ensino, que amam a escola bíblica, professores, superintendentes. Esse canal ele tem sido uma fonte de bênção, porque o conteúdo que aqui é produzido, ele serve de embasamento, serve de subsídio para que o professor possa montar, estruturar a sua aula. Vale ressaltar que o que compartilhamos aqui são apenas roteiros, são apenas dicas, digamos assim, são apenas informações que ajudarão o professor a montar a sua aula, montar ali o seu plano de aula, com certeza, com incremento de outras informações, mais detalhes, tá? Mas é uma alegria contribuir com o canal, né? Estou à inteira disposição e sinto-me honrado em poder participar uma vez mais aqui da programação e trazer aqui uma contribuição para o canal Bereano Pentecostal. A honra é toda minha, viu, Ezequias? Sempre. É uma alegria muito grande. Quisera estarmos juntos assim, presencialmente, né? Para termos até uma melhor qualidade nos nossos vídeos, mas Deus há de conceder a oportunidade. Quero também agradecer aos meus queridos irmãos, professores, superintendentes, pastores, irmãos de um modo em geral, servos de Deus, que apreciam este conteúdo, gente, que gostam de estudar a palavra. Nosso canal visa trazer realmente esse crescimento espiritual, de forma que nós somos agradecidos. Agradeço mais uma vez a você, aos amados irmãos, e agradeço principalmente ao nosso bondoso Deus. E espero contar com a participação de vocês, a presença de vocês aqui em nosso canal, na próxima semana, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a todos. Amém.